Bezrat Hashem, Daf Nun Bet, Tratado de Eruvin. Estamos Daf Nun Bet na quarta linha, Amaram e Barhama. Continuando com as alachot de Tchumin. Fala Amaram e Barhama. Hare Amru, Shavá, Yesh Lo Dalet Amot. Se a pessoa fixou o seu Eruvin Tchumin com sua presença, se ele foi no lugar que ele quer fixar o Eruvin Tchumin, esperou lá desde o pôr do sol da sexta-feira para o Shabbat, até a saída das estrelas do Shabbat, Yesh Lo Dalet Amot. A pessoa pode andar 4 amot a partir desse local do Eruvin Tchumin, e por isso ele vai ter mais esse alpaima, mais esses 2.000 amot, que é igual a 1 quilômetro também do Tchum da pessoa. Pergunta no Barham, Hanotelet Eruvu, a pessoa colocou o pão para fixar o Eruv. Por exemplo, ele mandou essas duas refeições de pão com o encarregado. Yesh Lo Dalet Amot ou lo? Será que essa pessoa tem esses 4 amot, que ele pode caminhar em volta desse pão, e por isso ele vai ter mais esse quilômetro ou não? Talvez ele não tenha esses 4 amot, ele tem só o quilômetro, esses alpaima em volta desse recinto do Eruv. Talvez a única pessoa que tem esses 4 amot é a pessoa que fixou o Eruvin Tchumin com a sua presença, mas não com as duas refeições de pão através do encarregado, por exemplo. Falamos Rava falou, Rava Tashma, uma prova da Mishnah para responder essa pergunta. Lo amru me'arim bepat, elo le'akel alashi. O único motivo que estamos falando que a pessoa pode fazer o Eruvin Tchumin com as duas refeições de pão é só para facilitar uma pessoa considerada rica, uma pessoa que tem essas refeições. Para ele não ter a obrigação de ir pessoalmente até o lugar do Eruvin Tchumin, na véspera de Shabbat, que é um esforço. Os sábios facilitaram que a pessoa pode mandar um encarregado com essas duas refeições de pão e pode fixar o Eruv com isso. Explica agora qual é a prova da Mishnah. Vei amar, se você for sustentar. Elo, que essa pessoa que fixou o Eruvin Tchumin com o pão, ele não tem esses 4 amot, haila kele achmiru. Isso que os sábios facilitaram não facilita para a pessoa, dificulta para a pessoa, porque a pessoa nessa situação não tem esses 4 amot, ele só vai ter esse quilômetro, é diminuir a área do seu tchum. Então, aparentemente, falar de maneira, você vê daqui que a pessoa colocou o Eruvin Tchumin com pão, ele sim tem esses 4 amot, por isso os sábios facilitaram essa halakha. Responde agora, filo achinichale. Não, mesmo que se a pessoa perdesse esses 4 amot, é bom para a pessoa fazer o Eruvin Tchumin com pão. Os sábios sim facilitaram para ele, que a pessoa não tem esse esforço de ir até o lugar do Eruvin Tchumin, ele pode mandar um encarregado, mesmo que ele perde 4 amot, mas facilita para ele que ele não tem a obrigação de sempre ir no lugar do Tchum na véspera de Shabbat. Mesmo que ele perde esses 4 amot, assim facilita para ele. Não tem uma prova daqui se a pessoa tem esses 4 amot ou não, se ele fixou o Eruvin Tchumin com o pão. Continua a falar a Mishnah. Uma pessoa que está em sua cidade, na véspera de Shabbat, começou a viajar para ir para outra cidade, Shemeavinba. É uma cidade que tem uma distância até de 2 km, de 2 Tchumin. É uma cidade de Shemeavinba, é possível fazer o Eruvin Tchumin entre essas cidades e viajar para outra cidade no Shabbat. Uma outra pessoa convenceu ele de não viajar. Por exemplo, que estava muito calor ou muito frio. Essa pessoa voltou para sua casa na véspera de Shabbat, não colocou o Eruvin Tchumin e não chegou a viajar para outra cidade. Fala a Mishnah, o mutar leler. Essa pessoa que começou a viajar na véspera de Shabbat pode viajar também no Shabbat. Mesmo que não colocou o Eruvin Tchumin, agora vai explicar por quê. O resto da cidade que não começou a viajar na véspera de Shabbat, a Surim, eles não podem viajar para outra cidade. Viver Rabi Yudá, que vai explicar, essa é a opinião de Rabi Yudá. Rabi Meir ou Meir fala Rabi Meir diferente. Qualquer pessoa que poderia fazer o Eruvin Tchumin, como essa pessoa começou a viajar, ele poderia ir até o lugar do Eruvin Tchumin, ele poderia falar Shvitativim com Ploni. Estou fixando o Eruvin Tchumin em tal lugar, mesmo que ele não está lá. Iria funcionar como vimos nas Mishnahs anteriormente. Veloirev, a pessoa não fez esse Eruvin Tchumin. Arezeh Hamar Gamar, é uma pessoa que está presa a um camelo de um lado e a um burro de outro lado. Ele não pode se distanciar de nenhum dos Tchumin. Nós já temos uma dúvida se essa pessoa assim fez o Eruvin Tchumin entre as cidades ou não. Isso fala Rabi Meir, que vai explicar como se dá também Rabi Meir. Pergunta agora, Maishna'iu ou Maishna'iu? Qual é a diferença entre essa pessoa que começou a viajar da véspera de Shabbat e pode viajar até outra cidade no Shabbat, mesmo que ele não colocou o Eruvin Tchumin, ou Maishna'iu, e qual é a diferença entre as outras pessoas de sua cidade que também não colocaram o Eruvin Tchumin e essas pessoas não podem viajar para outra cidade no Shabbat? A Maravunar vai responder, que é um caso específico, que só tem um caso que a pessoa tem 2 casas, uma casa na primeira cidade e uma casa na segunda cidade. O Benen Shne Tchumei Shabbat, entre essas casas tem a distância de 2 Tchumin. Cada Tchum mede 1 km, tem uma distância de 2 km entre a primeira casa da pessoa e a segunda casa da pessoa. E essa pessoa começou a viajar na véspera de Shabbat,
Uma vez que a pessoa começou a viajar na véspera, a pessoa é considerada uma pessoa pobre. A pessoa não tem as 2 refeições de pão com ele na viagem. Porém, as outras pessoas que não chegaram a viajar da véspera de Shabbat são consideradas pessoas ricas que estavam em suas casas e tinham as 2 refeições de pão. Vimos anteriormente essa halakha que fala se é uma pessoa considerada pobre ou uma pessoa considerada rica. Uma pessoa considerada pobre que está num caminho, por exemplo, pode fixar o seu Ruvet Rumim com a sua fala. A pessoa fala, a minha moradia, o meu trum vai estar em tal lugar, e a pessoa pode ir até lá em Shabbat, e de lá ele pode andar mais 1 quilômetro, mesmo que não esteja naquele local no momento que ele falou o Nusach, o texto do Ruvet Rumim. Porque uma pessoa que está em sua casa não pode fixar o Ruvet Rumim à distância. Num outro local falando, estou fixando o meu Ruvet Rumim a uma distância da minha casa, não funciona, como vimos anteriormente as opiniões dos Tanaim. Eu falei, essa pessoa começou a viajar, ele virou uma pessoa pobre, não tem as 2 refeições, está longe do lugar do Trum também, não tem a facilidade de chegar até o lugar do Trum, ele pode fixar o Ruvet Rumim com a sua fala. Aqui a pessoa não falou, estou fixando o meu Ruvet Rumim em tal local. Porém é subentendido, uma vez que essa pessoa começou a viajar e foi convencido por outra pessoa de não viajar. Entendemos que ele quer estar no Shabbat na outra cidade, uma vez que ele tem uma casa lá. Sendo assim, é como se a pessoa tivesse falado, é como se ele tivesse falado que estou fixando a moradia em tal local. Entre as casas, ele pode viajar para outra casa no Shabbat. Porém, as pessoas que estavam na cidade na véspera de Shabbat não podem fixar o Ruvet Rumim à distância, mesmo que eles sim falaram a nossa moradia vai estar naquele local entre as cidades, não funciona, porque uma pessoa considerada rica não pode fixar o Ruvet Rumim à distância. Rabi Meir discute com o Rabi Yehuda. Rabi Meir fala que uma vez que essa pessoa poderia falar que a minha moradia está entre as minhas casas, e a pessoa não falou, então fala, temos uma dúvida, será que valeu esse Ruvet Rumim ou não valeu esse Ruvet Rumim? É um Hamar Gamal, é uma pessoa que está segurando um camelo e um burro. Ou seja, a pessoa está presa aos 2 Trumim, a pessoa não pode se afastar 1 quilômetro nem do Trum entre as cidades e nem de sua casa. Na dúvida, não sabemos qual é o Ruvet Rumim que vale, a pessoa não pode se afastar mais do que 1 quilômetro nem de sua casa e nem entre as cidades. Fala, Tânia, na minha temos uma prova de uma braita, como o Ravuna explicou. Uma pessoa que tem 2 casas, uma casa em cada cidade. O BNN, entre essas casas, Shnei Trumei Shabbat, a distância de 2 km, como vimos anteriormente. A distância de 2 Trumim. Que mais de Zik Baderech, uma vez que essa pessoa começou a viajar da véspera de Shabbat, Kana Eruf. Automaticamente a pessoa adquiriu o Ruvet Rumim entre essas cidades, mesmo que ele teve que voltar e não chegou a viajar e não chegou a fixar o Ruvet Rumim também. Dever Rabi Yehuda essa opinião de Rabi Yehuda, que está subentendido que ele quer fixar o Ruvet Rumim, é como se ele tivesse falado isso. Yeter Kenamar Rabi Yossi Berabi Yehuda. Rabi Yossi Berabi Yehuda foi além do que Rabi Yehuda falou. Afirma Metzau Havero, mesmo que uma pessoa encontrou seu companheiro no meio do caminho, Ve'amarlo, esse companheiro convenceu ele. Limpou. Durma essa noite nessa cidade. Et Hamal, na outra cidade está muito calor. Et Sinal, ou está muito frio na outra cidade. Lemachar, na manhã de Shabbat, Mashkim Veolech, a pessoa pode acordar cedo e pode viajar para outra cidade, como já vimos anteriormente. Amar, Rabba, falou Rabba, os sábios vão explicar qual é a marca entre Rabi Yehuda e Rabi Yossi Berabi Yehuda. Falou Rabba, Lomar Kuram Oloplik de Tzadir. Com certeza, a pessoa só pode viajar no Shabbat se ele foi convencido por um amigo. Aí falamos que está subentendido que essa pessoa por vontade própria viajaria para outra cidade e a outra pessoa convenceu ele. É como se ele tivesse falado que ele quer fixar o Ruvet Rumim para viajar no Shabbat. Que pligue a marca entre Rabi Yehuda e Rabi Yossi Berabi Yehuda é Leachzik. Essa pessoa tem que começar a viajar ou não. Como a pessoa tem que começar a viajar da véspera de Shabbat, ser convencido por outra pessoa, aí ele pode viajar no Shabbat. Mas se ele começou a viajar, ele considera uma pessoa pobre, pode fixar o Ruvet Rumim à distância, e uma vez que ele foi convencido por outra pessoa, mas por vontade própria ele viajaria, é como se ele tivesse falado que ele quer fixar o Ruvet Rumim para viajar em Shabbat. Como a pessoa não tem que começar a viajar. Uma vez que ele já começou a planejar a sua viagem, outra pessoa entendeu que ele quer viajar e convenceu ele não viajar, é como se a pessoa já tivesse começado a viajar, como se já estava planejando viajar, foi convencido por outra pessoa e o Ruvet Rumim funciona. Essa pessoa é considerada uma pessoa pobre que já estava viajando. Essa explicação de Rabba, que todos concordam que a pessoa tem que ser convencida por outra pessoa, e a marca que essa pessoa tem que começar a viajar ou não, que foi a pessoa tem que começar a viajar da véspera para poder viajar no Shabbat,
Conforme Rabi Yosef e Rabi Yehudá, a pessoa não tem que começar a viajar na prática. Rabi Yosef discute com Rabba. Rabi Yosef amar falou Rabi Yosef, leachzik de kul amar plig de tzarich. Com relação a leachzik, começar a viajar, todos concordam que é necessário que ele comece a viajar para ser considerado uma pessoa pobre, para poder fixar o veio de distância. Que plig a machloket de Rabi Yehudá, e Rabi Yosef e Rabi Yehudá é outra, lomar. Essa pessoa tem que ser convencida por outra pessoa para poder viajar no Shabat. Ou seja, conforme Rabi Yehudá, a pessoa não tem que ser convencida por outra pessoa. Mesmo que essa pessoa, por vontade própria, não viajou, para entendermos que uma vez que ele começou a viajar, significa que ele quer no Shabat estar em outra cidade. Isso que ele não viajou é por algum inconveniente, mas isso não muda a vontade dele de sim querer viajar. É como se tivesse falado que ele quer fixar o Beit das cidades e pode viajar no Shabat. Foi Rabi Yosef e Rabi Yehudá. É necessário que ele seja convencido por outra pessoa. Se ele votou por vontade própria, já não sabemos a vontade dele. Talvez ele quer sim estar em outra cidade no Shabat ou talvez não. Conforme Rabi Yosef, a machloket com relação a pessoa tem que ser convencida por uma outra pessoa ou não. Porque todos concordam que a pessoa só pode viajar no Shabat se ele começou a viajar na véspera de Shabat, nesse caso que ele não colocou o Beit Humim na prática. Continua aqui, Manazla. Como quem vai essa Laha de Amarula que falou Ula. Mishir Zik Baderech. Quem começou a viajar na véspera de Shabat, Verzirou Chaverou e foi convencido por outra pessoa de não viajar. Aí o Murzar, que é como uma pessoa Murzar que não chegou a viajar. O Murzar é uma pessoa que sim começou a viajar. O que significa? Isso é uma contradição. E Murzar, se ele não viajou, por que é considerado que ele sim viajou? Veio Murzar, que se é uma pessoa que é considerada que sim viajou, Lama Murzar, por que é considerado que ele não viajou? Uma contradição. Responde a Gemara, que a Marisa falou Ula. Alfa Pishem Murzar, mesmo que essa pessoa foi convencida por outra pessoa para não viajar, Murzar é como se a pessoa sim tivesse chegado e feito o Eruvet Humim e pode viajar no Shabat. Como quem vai? Essa lacadilha que a pessoa tem que começar a viajar e também ser convencido por outro para a pessoa poder viajar no Shabat. Keman, como quem? Que Rabi Yosef, Rabi Yosef e Rabi Yehudá. Como Rabi Yosef explicou a opinião de Rabi Yosef e Rabi Yehudá, que a pessoa tem que começar a viajar para ser considerada uma pessoa pobre e tem que ser convencido por outra pessoa para não viajar, para a gente ter que por vontade própria ele teria sim viajado. Ele tem esses dois requisitos também, que ele começou a viajar e também que ele foi convencido por outro. E falará que é a mesma coisa conforme a opinião de Rabba sobre a opinião de Rabi Yehudá, que também tem que ter esses dois requisitos. Agora escolheu só uma dessas opiniões. Rabi Yehudá Baristata, Aitelei Kalkala de Peiri. Rabi Yehudá Baristata trouxe uma cesta de frutas para Rav Natan bar Oshaya, trouxe essa cesta de frutas para Rav Natan bar Oshaya, em outra cidade, uma cidade que está a uma distância até de 2 km, que se a pessoa colocasse o Beit Humim entre as cidades, poderia viajar para outra cidade no Shabat. Que a Vazil, quando Rabi Yehudá estava voltando para a sua cidade, Shafke, Rav Natan deixou ele ir até ele dar um passo, descer um degrau. Amarlei, foi Rav Natan, bit acha, passe a noite aqui. Lemachar kadim Vazil, e amanhã você volta para a sua cidade. Ou seja, quando Rav Yehudá começou a viajar, ele já desceu um degrau, aí Rav Natan falou para ele ficar lá. Tem esses dois requisitos, ele começou a viajar e foi convencido por Rav Natan de ficar nessa cidade. É como se ele tivesse fixado no Beit Humim. Entre as cidades ele pode voltar no Shabat para a sua cidade de origem. Agora que viramos a página. Como quem? Rav Natan sustenta que tem esses dois requisitos, que Rabi Yosef, Eliba de Rabi Yosef e Rabi Yehudá. Com a opinião de Rabi Yosef. Sobre a opinião de Rabi Yosef e Rabi Yehudá, que necessários os dois requisitos para a pessoa poder viajar no Shabat sem não colocou no Beit Humim. Ou como Rabba, sobre a opinião de Rabi Yehudá, como vimos anteriormente. Que é necessário que a pessoa começou a viajar para ser considerada uma pessoa pobre, e é necessário que a pessoa foi convencida por outra pessoa, para demonstrar que por vontade própria ele viajaria, ele quer estar em outra cidade no Shabat. Continua a Gemara, Rabi Meir, Omer, fala Rabi Meir. Kol she'achol erev, Rabi Meir discutiu com Rabi Yehudá. Uma vez que essa pessoa poderia fixar no Beit Humim, por exemplo, com sua fala, uma vez que ele começou a viajar e não fez isso, ele foi convencido por outro e ficou na sua cidade, mas ele não chegou a fazer o Beit Humim. Fala Rabi Meir como Hamar Gamar, uma pessoa que está segurando um camelo e um burro, está preso dos dois Tchumim, não pode sair de 1 km de nenhum desses Tchumim, na dúvida. Pergunta Hatalina Hadazina. Pergunta, Rabi Meir já falou esse ensinamento de Hamar Gamar numa situação. Safek, temos uma dúvida. A dúvida era se um Eruvet Humim foi consumido da véspera de Shabat ou em Shabat. Por exemplo, se o Eruvet Humim foi queimado da véspera de Shabat antes do anoitecer, a pessoa não tem Eruvet Humim naquela cidade. Aqui temos uma dúvida, será que foi consumido da véspera de Shabat e não valeu o Eruvet Humim dele? A sua moradia está em sua casa?
ou foi depois que Shabbat começou, e aí o Urim Tchumim sim valeu. Rabi Meir e Rabi Yudá, Omrim, falaram Rabi Meir e Rabi Yudá, qual é a alahá nesse caso? Uma pessoa que está segurando um burro e um camelo, está presa aos dois Urim Tchumim. Na dúvida aqui, talvez esse Urim Tchumim foi consumido da véspera de Shabbat, então a sua casa é o seu Tchum. Na dúvida que o pão duro foi consumido depois que Shabbat começou, então valeu esse Urim Tchumim dele. A pessoa não pode se afastar nem do Urim Tchumim de sua casa, nem ir além de 1 quilômetro de sua casa, nem além de 1 quilômetro desse lugar que ele colocou o pão. Então pergunta a Gemara, se ele primeiro discutiu com o Rabi Yudá, falou que a pessoa que começou a viajar e foi convencida por outro, não é certeza que ele tem o Urim Tchumim naquele local, não é certeza que está subentendido que ele gostaria de fixar o Urim Tchumim entre as cidades para viajar no Shabbat. Então automaticamente saberíamos que ele Bíblia sustenta que é uma dúvida que ele está preso aos dois Urim Tchumim, também de sua casa e também entre as cidades. Na dúvida a pessoa não pode se afastar de 1 quilômetro de nenhum dos desses Urim Tchumim. Então pergunta a Gemara, por que Rabi Meir teve que falar que é um Hamar Gamal? Se Rabi Meir discute com o Rabi Yudá, já sabemos que ela cai como um Hamar Gamal, a pessoa que está presa aos dois Urim Tchumim. Pergunta a Gemara, não pode ser que Rabi Meir discutiu uma discussão tão extrema com o Rabi Yudá, que conforme Rabi Meir com certeza a pessoa não fixou o Urim Tchumim entre as cidades, e conforme Rabi Yudá com certeza a pessoa sim fixou o Urim Tchumim entre as cidades. Como se dá o período de Rabi Meir, é que estamos numa dúvida. Responde Rav Sheshet, respondeu Rav Sheshet. Lotei matama de Rabi Meir, não explica a opinião de Rabi Meir, Safek Irev, Safek Lo Irev, Hude'av Hamar Gamal. Poderíamos pensar que só com relação a essa dúvida, se o Urim Tchumim foi consumido da véspera de Shabbat, ou em Shabbat, aí é um Hamar Gamal, a pessoa que está presa também em sua casa, e também está presa ao Urim Tchumim que ele colocou. Aval Vadai Lo Irev, aqui a pessoa com certeza não colocou o Urim Tchumim. A pessoa nem falou que ele quer fixar o Urim Tchumim entre as cidades. Então poderíamos pensar aqui diferente, Love Hamar Gamal. Poderíamos pensar realmente conforme Rabi Meir, nesse caso, não seria um Hamar Gamal. Com certeza não é considerado que a pessoa colocou o Urim Tchumim entre as cidades. O Urim da pessoa com certeza está em sua casa, e de lá fixa esse Tchum 1 quilômetro em volta dessa casa. Poderíamos pensar que essa é a opinião de Rabi Meir, que sim, talvez Rabi Meir discutiu com o Rabi Yudá, duas opiniões extremas. Conforme Rabi Yudá, com certeza a pessoa sim fixou o Urim Tchumim entre as cidades, e conforme Rabi Meir, com certeza a pessoa não fixou o Urim Tchumim entre as cidades. Conclui a Gemara, o período de Rabi Meir, ele afirma Vadai Lo Irev, Have Hamar Gamal. Isso o Rabi Meir teve que falar, que mesmo que a pessoa certeza não colocou o Urim Tchumim, é um Hamar Gamal. Temos uma dúvida se está subentendido que ele gostaria de fixar o Urim Tchumim entre as cidades ou não. Porque esse caso da Mishnah, Vadai Lo Irev, considera um caso que a pessoa não colocou o Urim Tchumim na prática. Vekav Hamar Gamal, essa pessoa está presa aos dois Tchumim. O Tchum da casa da pessoa não pode se afastar mais do que 1 quilômetro da casa da pessoa, e também está presa ao Tchum da intercidades, com a dúvida, talvez ele sim pensou em fixar o Urim Tchumim entre as cidades. Essa é a opinião de Rabi Meir, discutiu com o Rabi Yudá. Continua a Mishnah. Uma pessoa que saiu fora do Tchum, aquele quilômetro fora da cidade, Bemezid, sabendo que era proibido. Afilo Amar Achat Lo Ikanes, mesmo que a pessoa saiu uma Amar, meio metro, ele não pode entrar de volta na cidade. Uma vez que ele saiu, Bemezid, então os caminhos falam que a pessoa não pode voltar dentro da cidade. Mesmo que essa pessoa que saiu fora da cidade tenha os 4 amot que ele poderia andar em volta desse local que ele está, e esses 4 amot entram dentro do Tchum da cidade, mesmo que ele saiu Bemezid, ele não pode voltar. Continua a Mishnah, Rabi Eliezer, se a pessoa se distanciou 2 amot, a pessoa pode voltar a entrar na cidade. Shalosh, se a pessoa andou mais do que 2 amot, essa pessoa não pode entrar na cidade. O conceito de Rabi Eliezer é que a pessoa que saiu fora da Tchum da pessoa, ele tem 2 amot para andar para todos os lados. Sendo assim, esses 2 amot que ele tem estão conectados ao Tchum da cidade. E Rabi Eliezer tem o conceito de Avlat Tchumim. Avlat Tchumim é a junção de 2 Tchumim. Uma vez que esses 2 Tchumim, esse Tchum de 2 amot da pessoa e o Tchum da cidade estão conectados, fala Rabi Eliezer de Avlat Tchumim, a junção dos 2 Tchumim que estão conectados, como se fosse um Tchum só, e a pessoa pode voltar a entrar na cidade. Mesmo que ele saiu Bemezid, fala Rabi Eliezer o conceito de Avlat Tchumim. Conforme Rabi Eliezer, não se fala esse conceito de Avlat Tchumim, é a pessoa que saiu Bemezid. Continua. Amar Rabi Hanina falou Rabi Hanina, Raglo achat betoch ha-tchum veraglo achat chutz la-tchum. Se a pessoa está com uma perna dentro do Tchum, uma perna fora do Tchum, lo ikanes, essa pessoa não pode voltar a colocar a sua perna dentro do Tchum. Rabi Hanina está indo com a opinião de Rabanan, que falou que se a pessoa sem uma ama, ele não pode voltar a entrar no Tchum. Também fala Rabi Hanina uma novidade ainda maior, que se a pessoa tirou um pé para fora do Tchum, a pessoa não pode colocar esse pé de volta. Os sábios multaram essa pessoa que fez isso Bemezid. Dirtiv, a prova disso. Im tashir meshabat raglecha. A Torá fala que a pessoa não pode devolver suas pernas de fora do Tchum para dentro do Tchum. Raglecha activ.
Sirei Raglecha. Raglecha são duas pernas. Significa que a pessoa que saiu do Tchum não pode voltar dentro do Tchum. Porém, Raglecha, que tem sido Raglecha, que é em singular, é uma perna só. Mesmo que seja Raglecha, que é o plural, mas se escreve Raglecha, é uma perna só. Falando aqui você aprende que a pessoa que colocou uma perna para fora do Tchum não pode colocar essa perna dentro do Tchum. Sabe, multaram essa pessoa. Veatania, a Breta falou diferente de Rab Hanina. Raglo achat betor hatchum. Uma perna da pessoa está dentro do Tchum. Veraglo achat chutz da Tchum. E uma perna da pessoa está fora do Tchum. E cá nessa pessoa pode sim devolver sua perna para dentro do Tchum. Com certeza, se não é a opinião de Rabi Eliezer, falando mesmo que a pessoa saiu fora do Tchum 2 amot, a pessoa pode voltar, deve ser a opinião de Rachamim. E se vê que a pessoa colocou um pé para fora do Tchum, pode devolver seu pé para dentro do Tchum contra Rabi Hanina. Responde para Haman e Acherim. É a opinião de Acherim, que é Rabi Meir, conforme a opinião de Rachamim. Detalhe como falou a Braita. Acherim, o menino fala aqui Acherim, que é Rabi Meir, Lemakom Sherubo Unizrak. A pessoa está onde a maioria do seu corpo está. Se a maioria do corpo da pessoa está dentro do Tchum, toda a pessoa está dentro do Tchum, mesmo que tenha uma perna para fora, não saiu fora do Tchum e pode devolver sua perna para dentro do Tchum. Rabi Hanina discute com o Rabi Meir. Ele fala Rabi Hanina que se a pessoa colocou um pé para fora do Tchum, ela saiu fora do Tchum e não pode devolver seu pé para dentro do Tchum. E cadê Amri Amar Rabi Hanina? Tem uma outra versão do que Rabi Hanina falou. Uma outra alahá. Raglo achat betor hatchum. Veraglo achat chutz da Tchum. Uma pessoa tem uma perna dentro do Tchum, uma perna fora do Tchum. E cá nessa pessoa sim pode devolver sua perna que está fora do Tchum para dentro do Tchum. Não como a primeira versão de Rabi Hanina, que a pessoa não pode devolver sua perna de fora para dentro do Tchum. Dirtiv, a prova disso, Im tashiv mi Shabbat Raglecha. A pessoa não pode devolver suas pernas para dentro do Tchum. Raglecha Karina, mesmo escrito Raglecha aqui em singular, se entenderia que a pessoa não pode devolver uma perna de fora do Tchum para dentro do Tchum, porém Raglecha Karina. Se lê Raglecha, Raglecha são as duas pernas ao plural. Significa que a pessoa que está com as duas pernas para fora do Tchum não pode devolver essas duas pernas para dentro do Tchum, mas uma perna só a pessoa sim pode. Isso fala que a prova para Rabi Hanina de uma Braita. Veatania, a Braita fala diferente. Lo ikanes. A pessoa não pode devolver sua perna de fora do Tchum para dentro do Tchum. Resposta. O de Amar que é Acherim. Rabi Hanina se apoia na opinião de Acherim, a opinião de Rabi Meir. Detalhe, como falou a Braita, Nemakom Sherubo Unizrak. A pessoa está onde a maioria do corpo está. Se a maioria do corpo da pessoa está dentro do Tchum, e uma perna fora do Tchum, uma pessoa está dentro do Tchum ainda, pode devolver sua perna para dentro do Tchum. A Braita fala diferente. A Braita fala que a pessoa colocou um pé para fora do Tchum, não pode devolver esse pé para dentro do Tchum. Uma coloca sobre isso. Continua agora. Rabi Eliezer, não foi Rabi Eliezer. Shtaim ikanes. Shalosh lo ikanes. Fala Rabi Eliezer, se a pessoa saiu 2 amot, a pessoa pode entrar. Se a pessoa saiu 3 amot, ou seja, mais do que 2 amot, não pode mais entrar no Tchum. A Braita fala diferente da beleza, não fala da beleza. Ahad ikanes, shtaim lo ikanes. Se a pessoa saiu 1 amá, a pessoa pode voltar para o Tchum. Se a pessoa saiu 2 amot, não pode voltar para o Tchum. Isso é bem diferente do que a beleza falou no nosso Mishnah, que se a pessoa saiu 2 amot, a pessoa sim pode voltar do Tchum. Responde a Lokasha. Não é difícil essa contradição. Hadakar hada vekamatarti, hadakartarti vekamatlat. Tem 2 casos diferentes. Um caso é que a pessoa andou 1 amá, significa que ele deu um passo e ele sai entre 1 amá e 2 amot. Por exemplo, ele deu um passo de 1 amá e meio, ele pode voltar para dentro do Tchum, que ele não se deslocou mais do que 2 amot. Isso que a Mishnah fala aqui, se a pessoa se distanciou 2 amot e não pode voltar para dentro do Tchum, sendo 2 passos, Hadakartat, ele deu 2 passos de Kamatlat. Ele sai entre 2 amot e 3 amot agora. Ele não pode voltar para dentro do Tchum, porque já vimos o motivo de beleza que a pessoa tem 2 amot para andar fora do Tchum, para fazer essa vlat Tchum, essa junção dos Tchumim, o Tchum dele e o Tchum da cidade. Se a pessoa está mais do que 2 amot de distância, a pessoa não pode chegar até o Tchum, e está desconectada do Tchum da cidade, não pode entrar. Veatania, tem uma outra contradição de outra Braita, da beleza, me fala da beleza. Afilo amarrat lo ikanes. Mesmo que a pessoa saiu 1 amá, a pessoa não pode voltar a entrar no Tchum. Uma contradição de da beleza, que fala que se a pessoa saiu 2 amot, a pessoa sim pode. Responde a Kitania aí, lá um caso específico dessa Braita. Ela é modelo, a pessoa que está medindo o seu Tchum. Ou seja, a pessoa está viajando na véspera de Shabbat, fixou o seu Tchum em certo local, tem 4 amot, tem mais 1 quilômetro em volta dele. E a pessoa está medindo até onde vai esse quilômetro da pessoa que ele pode chegar lá em Shabbat. Detnan, fala Mishnah, o Lamodet Shabru, no Trino al Pai Mamá, com razão a pessoa está medindo o seu Betchum que a pessoa colocou por vontade própria. Fora da cidade, que falam que a pessoa tem 2.000 amá, 1 quilômetro em volta dele, a filosofia me dá kalá, mesmo que a pessoa
tem esse quilômetro e terminou no meio de uma caverna. A pessoa só pode andar até essa metade da caverna e não pode ir além dessa caverna. Mesmo que a caverna é um recinto só, uma vez que a pessoa fixou por vontade própria o seu trum fora da cidade, a pessoa tem o seu trum até 2.000 amá, até 1 quilômetro, mesmo que parou no meio de um recinto. Então fala aqui, amanhã nesse caso, falou a beleza, se a pessoa estava medindo o seu trum, e o seu trum terminou a uma distância de 1 amá até a cidade, a pessoa não pode entrar na cidade, por isso a pessoa estava dentro da cidade na véspera de Shabbat. E fixou na entrada do Shabbat o trum na cidade. A pessoa saiu. Até 2 amot a pessoa pode voltar para a sua cidade. Porque a pessoa fixou esse Betrumin na sua cidade. Diferente do caso que a pessoa fixou o Betrumin fora da cidade, num caminho, e quer entrar numa cidade. Continua a uma Mishnah. Mishir, a pessoa está viajando na véspera de Shabbat e de repente escureceu. A pessoa não fixou o seu Betrumin por vontade própria onde ele estava. Rusla Trum estava fora do trum da cidade, do limite da cidade. A fila amarrada do Ikanes. Fala aqui a Mishnah, mesmo que a pessoa está em certo local, uma distância de 2.000 amá e 1 amá, ou seja, esses 2.000 amá terminam uma distância de 1 amá, meio metro do trum da cidade, essa pessoa não pode entrar na cidade. Se o trum da pessoa terminasse dentro do trum da cidade, a pessoa poderia entrar na cidade, ou que por vontade própria a pessoa teria fixado o seu Betrumin na cidade, e não fora da cidade. Continua a Mishnah, Rabi Shimon, vai falar Rabi Shimon, diferente de Tanakama. A filha Hamesh Amot e Kanes. Fala Rabi Shimon, o que acontece? A pessoa estava no caminho na véspera de Shabbat, na entrada do Shabbat fixou involuntariamente o seu trum onde ele estava. A pessoa, ele mediu esses 2.000 mais esse quilômetro em volta de onde ele estava. Ele chega a uma distância até 15 amot do trum da cidade. Esse limite fora da cidade. Fala Rabi Shimon, a pessoa pode sim entrar na cidade. Por quê? Porque as pessoas que fazem essas marcas fora da cidade, limitando o trum da cidade, eles não são exatos. Por que Mipneatoim? Porque tem pessoas que se enganam, acham que essas marcas não é o fim do trum, é o meio do trum, uma distância de 15 amot do final do trum. E passam dessas marcas. Por isso fala aqui a Mishnah, que essas pessoas que fazem essas marcas, eles aproximam essas marcas 15 amot da cidade, e fala que não é só necessariamente 15 amot, é mais ou menos 15 amot. A pessoa que mediu o seu trum, ele chega até 2.000 amá, e tem uma distância de 15 amot da cidade, a pessoa pode sim entrar na cidade porque é considerado que a pessoa está dentro da cidade, mesmo que está fora da marca, mas a marca que está dentro da cidade de 15 amot, a pessoa está dentro da cidade sim. Isso fala aqui a Mishnah. Com certeza as pessoas que cumprem as halachot de Betrumin sabem disso, e se as pessoas sabem que essas marcas estão dentro da cidade de 15 amot, vão saber que até 15 amot, além dessas marcas, é considerado o trum da cidade. Se a pessoa colocou o Betrumin lá, por exemplo, o Betrumin vale para a pessoa. Fala Gemara, Tana, explicando o que Rabi Shimon falou, isso que Rabi Shimon falou que tem pessoas que se enganam, são pessoas que não sabem interpretar essas marcas no final da cidade, acham que não é o final do trum da cidade, e acabam saindo além dessas marcas. Por isso essas pessoas aproximam essas marcas para dentro da cidade. Isso fala que Baruch Hashem, temos o capítulo Mishel Tzion. Amém, Bezat Hashem, no capítulo 590, com a ajuda de Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.